Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos explorar os 10 países mais perigosos do mundo. Preparem-se, porque vamos deparar-nos com realidades bem complicadas. Estes locais são marcados por elevados índices de criminalidade, conflitos armados e instabilidade política. Por isso, preparem-se para uma jornada que revela os desafios de viver em algumas das regiões mais perigosas do nosso planeta. Vamos começar! Imaginem um país onde o medo faz parte do cotidiano, onde cada passo dado é acompanhado por uma sombra de incerteza e apreensão, onde a simples ida à escola, um direito básico e fundamental, ou ao supermercado, uma atividade rotineira para muitos, se torna um ato de coragem e resistência. Após a retirada das forças internacionais em 2021, os talibãs retomaram o controle do Afeganistão, mergulhando o país em incertezas e medo constante. A violência impera, com bombardeamentos e ataques terroristas a tornarem-se assustadoramente comuns. Os direitos das mulheres e das minorias estão a ser brutalmente restringidos. A vida no Afeganistão transformou-se numa luta diária pela sobrevivência, onde cada dia é uma batalha para encontrar comida, água e segurança. A população, já exausta por décadas de conflitos, enfrenta agora uma crise humanitária sem precedentes, com milhares de pessoas deslocadas e vivendo em condições precárias. É difícil imaginar o que se passa na mente de alguém que precisa de conviver com esta realidade diariamente. A sensação de impotência perante tanta violência e injustiça é devastadora, deixando cicatrizes profundas na alma de cada indivíduo. Cabe-nos a nós dar voz a estas pessoas e lutar por um futuro melhor para o povo afegão, oferecendo apoio e solidariedade em tempos tão difíceis. Quando pensamos no México, lembramo-nos das praias paradisíacas, das águas cristalinas e da cultura rica e vibrante que se manifesta em cada canto do país. Mas existe um lado obscuro neste paraíso que muitos turistas desconhecem. Um lado que raramente é mostrado nos folhetos turísticos. O México está mergulhado numa guerra contra o narcotráfico, uma batalha sangrenta que mancha de sangue as ruas do país, afetando a vida de milhões de pessoas. Os cartéis espalham o terror e a violência em busca de poder e dinheiro, controlando vastas áreas e influenciando até mesmo a política local. A população vive assustada, refém da violência que parece não ter fim, com famílias inteiras sendo destruídas pela perda de entes queridos. O México ostenta um dos maiores índices de homicídios do mundo, com milhares de pessoas a serem assassinadas todos os anos, muitas vezes de forma brutal e impiedosa. A luta contra o narcotráfico é complexa, exige união, inteligência e coragem, e envolve não apenas as forças de segurança, mas também a sociedade civil e o governo. É de cortar o coração saber que um país tão rico em cultura e história esteja manchado pelo sangue dos seus próprios filhos, e que a esperança de um futuro melhor parece cada vez mais distante para muitos mexicanos. Voltamos ao Afeganistão para entendermos como um país pode carregar tantas cicatrizes de guerra. Este é um lugar onde a história é escrita com sangue e lágrimas, onde cada pedra e cada ruína contam uma história de sofrimento e resistência. Desde a invasão soviética nos anos 80, o Afeganistão vive num ciclo vicioso de violência. A guerra deixou marcas profundas, não apenas na infraestrutura, mas também na alma do povo afegão. A presença constante dos talibãs e de outros grupos terroristas transforma o país num barril de pólvora prestes a explodir. A instabilidade é uma constante e a paz parece um sonho distante. Atentados suicidas, explosões, tiroteios. A população afegã convive com o terror como se fosse algo banal. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, e a esperança é um luxo que poucos podem se dar ao luxo de ter. Imaginem só, ter de se despedir dos seus familiares todas as manhãs, sem saber se os voltará a ver. A incerteza é uma companheira constante, e cada adeus pode ser o último. O futuro do Afeganistão é incerto. As crianças, que deveriam estar brincando e aprendendo, vivem em campos de refugiados,
sem saber o que o amanhã lhes reserva. As feridas abertas pelas décadas de conflito são profundas e exigem tempo, cuidado e solidariedade do resto do mundo. Cada vida perdida é uma tragédia, e cada sobrevivente carrega cicatrizes invisíveis. É preciso ajudar o povo afegão a reconstruir o seu país, a trilhar um novo caminho, livre do fantasma da guerra. A reconstrução não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Somente com o apoio global, o Afeganistão poderá encontrar a paz e a prosperidade que tanto merece. Preparem os vossos corações, pois o capítulo de hoje leva-nos ao Iêmen, palco de uma das maiores tragédias humanitárias da atualidade. Um país dilacerado por uma guerra civil que parece não ter fim, onde a fome e a doença se propagam como epidemias. A guerra civil, que se arrasta desde 2014, opõe os rebeldes Houthis ao governo iemenita. O resultado deste conflito? Um país devastado, com as suas infraestruturas em ruínas e milhões de pessoas à beira da fome. Os bombardeamentos são constantes, destruindo casas, escolas e hospitais. É necessário que a comunidade internacional pressione por um cessar-fogo imediato e por uma solução pacífica para o conflito. A Síria já foi sinônimo de cultura milenar e cidades vibrantes, mas a guerra civil, que assola o país desde 2011, transformou este paraíso num cenário de devastação e sofrimento. O conflito na Síria é um emaranhado complexo de interesses, com diversos atores internacionais e grupos armados a disputar o poder. De um lado, o governo de Bashar al-Assad, acusado de cometer crimes de guerra contra a sua própria população. Do outro, grupos rebeldes, alguns apoiados por potências ocidentais, outros com ligações a grupos extremistas. Milhões de sírios foram obrigados a abandonar as suas casas, tornando-se refugiados. É fundamental que as grandes potências parem de alimentar este conflito e se unam em busca de uma solução pacífica para a Síria. No coração da África, um país ainda nos seus primeiros passos como nação independente, luta para sobreviver no meio de uma guerra civil brutal. Em 2011, o Sudão do Sul conquistou a sua independência do Sudão após décadas de luta. Disputas políticas e étnicas mergulharam o país numa guerra civil sangrenta que já dura quase uma década. Imaginem um país onde crianças são obrigadas a combater e onde a fome é uma arma de guerra. A comunidade internacional precisa de agir com urgência para travar esta tragédia. É preciso pressionar as partes envolvidas no conflito para que cessem as hostilidades e se engajem num diálogo nacional. No coração do continente africano, esquecida pelo mundo, a República Centro-Africana agoniza no meio de um ciclo de violência e pobreza. Imaginem um país onde grupos armados impõem a sua lei pela força e onde o governo mal consegue controlar o seu próprio território. A guerra civil que se arrasta há anos opõe grupos rebeldes ao governo frágil e dividido. No meio deste caos, quem sofre é a população civil, vítima de assassínios, torturas e pilhagens. A República Centro-Africana é um triste exemplo de como a comunidade internacional falha em proteger os mais vulneráveis. É crucial que a ONU e os países africanos se unam para garantir a paz e a segurança neste país esquecido. O Iraque, um país com uma história rica e milenar, ainda carrega as marcas profundas da guerra. Desde a invasão americana em 2003, o país vive num estado de instabilidade crônica. A queda de Saddam Hussein abriu espaço para o surgimento de grupos extremistas, como o Estado Islâmico. O Iraque tornou-se um campo de batalha para grupos sectários que lutam pelo poder. É preciso ajudar o país a reconstruir as suas instituições e promover o diálogo entre as diferentes fações. Na costa leste da África, um país parece ter sido esquecido pelo tempo, afundando num mar de problemas. Há décadas, a Somália vive num estado de guerra civil. Grupos armados, senhores da guerra e milícias tribais disputam o poder, espalhando o terror entre a população. A fome, a miséria e a violência são constantes neste país que parece ter sido abandonado à sua sorte. A comunidade internacional precisa de agir com urgência para ajudar a Somália a sair do abismo. É necessário investir na reconstrução do país e no fortalecimento das instituições. A Venezuela, outrora um dos países mais ricos da América Latina, vive hoje uma crise sem precedentes. A hiperinflação,
A escassez de alimentos e medicamentos, a violência desenfreada e a instabilidade política transformaram a vida dos venezuelanos num verdadeiro inferno. Milhões de pessoas fugiram do país à procura de um futuro melhor. A crise na Venezuela é um alerta para o mundo sobre os perigos do autoritarismo e da má gestão econômica. É preciso que a comunidade internacional pressione o governo venezuelano a adotar medidas para solucionar a crise. Estes foram os 10 países mais perigosos do mundo. Lugares onde a violência, a fome e o medo fazem parte do dia a dia. É de partir o coração saber que, enquanto estamos aqui, confortáveis nas nossas casas, milhões de pessoas lutam para sobreviver. Mas não podemos simplesmente fechar os olhos a esta realidade. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e se conhecem algum outro país que deveria estar nesta lista. Até a próxima!